Pronto, agora está gravando. A questão de número 41 diz assim: a Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França com o golpe de 18 de Brumário. Esse acontecimento foi influenciado pelos ideais do... deixa eu uma questão para vocês. Aí na tela está mostrando as questões para vocês ou só está mostrando o Zoom mesmo? Uso mesmo. Tá assim, ó, não tem nada não. Ah, Tem nada melhor. não, vai. Pronto, perfeito. Porque a minha aqui já está respondida, sabe? Por isso que eu não quero que vocês vejam, não. Deixa eu só tirar isso aqui Beleza. da tela. Perguntar não tem problema não, professor. A gente não se importa com isso, não. Eu sei, eu sei. Sei. A gente não. É nenhum, é nenhuma. Eu sei, vocês são tranquilos demais. Vocês são tranquilos demais. Pronto, vamos lá. Mas é. Esse acontecimento, gente, eu vejo só, a Revolução Francesa é um período de 10 anos na história da França. Vai ter grande influência na história do mundo inteiro, de maneira geral, até porque muitos movimentos vão se inspirar na Revolução Francesa, tá certo? E ela termina justamente 10 anos depois, né, em 1799, quando Napoleão Bonaparte ele chega ao poder em um golpe que ficou conhecido como 18 de Brumário, tá bom? Esse acontecimento, ou seja, a Revolução Francesa, ela é inspirada em qual, pelos ideais de qual movimento? Iluminismo. Alguém botou diferente, entende? Não, coloquei no ministro. Alguém colocou alguma coisa que não seja iluminismo? Ainda bem. Iluminismo também. Graças a Deus, velho. Não colocou iluminismo. Se alguém tivesse colocado que era romantismo, era bexiga, né? Pronto, então, 41, letra B. Tá certo? 41, letra B. Ok. Vamos lá? Questão 42. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social, né? A gente viu isso aí, né? A França pré-revolucionária, nós tínhamos ali um país, né? Tínhamos ali uma nação que vivia numa crise econômica imensa, né? Porque tinham que bancar os luxos da nobreza, né? Do clero. E tem um detalhe, viu, gente? O passatempo da rainha da França na época era gastar. Que seria o passatempo da maioria das mulheres hoje, se né, pudessem, né? Seria gastar. Né? Então, o passatempo favorito dela era gastar dinheiro, certo? O dinheiro não era dela mesmo, nem do marido, era do povão que pagava os impostos. E assim, a criatura, ela tinha uns cortes de cabelo, né? Tinha uns penteados que ela fazia, que era um negócio meio de doido, velho. Então, ela fazia tipo um penteado com um navio na cabeça, com uma mesa cheia de coisa. Era diferenciado. Era muito doida, muito doida. Tá igual João, tá igual João. O pessoal falou desses cabelos riscadinhos, né? Mas naquele tempo o negócio era mais esquisito ainda, era mais sinistro ainda. Ai, O rei ai, francês, cuidado. vamos lá, o rei francês, como a saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Seleciona a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Então, do que se trata, pessoal, os Estados Gerais? Qual foi a resposta de vocês aí? Eu coloquei letra A. Eu também. Uma assembleia convocada em Letra momento de crise. Lê aí, Iago, uma assembleia aqui. Uma assembleia de momento de crise que reunia os representantes dos três estados, classes, para debater as soluções. Isso, de fato, o Estado Geral era isso, né? Então, convocavam-se representações do clero, da nobreza e do terceiro estado, né? Ali do povão, para que pensassem em soluções para as possíveis crises. Tá certo? Ô, João Paulo. E aí? Oi. Aí eu tô respondendo aqui. Aí na hora que eu virei, eu pensava que já tem 43, 44. Tem 38, 39, 40. Olha, de geografia. O meu só acho que é o meu assim, cadê? E não pega não na câmera. Como é? Pega não. Eu acho que é só o meu, porque o meu tá certo. É a Mas como numeração. eu tô errado? O É meu é a 40, numeração, peraí. 41, 42 e atrás veio 38, 39, 40. Eu acho que tu tá mexendo na folha errada, eu também tava assim também. Essa 38, 39, 40, né? Aí, Porque, veja só, um minutinho, licença. As minhas questões, elas vão da 41 a 50 de história, 51 a 60 de geografia e 76 a 80 as de religião. Minhas foi questões pra ficaram mim, assim. errado mesmo. Vamos ver aí depois. Vamos lá, então, só para repassar, né? 41, letra B, 42, letra A. 41 a 50 geografia. Pronto, vamos lá.
Questão 43. A Revolução Francesa estourou em 1789 e foi consequência de uma grande crise econômica e da intensa exploração que nobreza e clero exerciam sobre o povo. E a gente viu isso aí, né? Os três estados ali formados, o primeiro, o segundo, né, influenciando ali, explorando ali economicamente o povão, né? Quando o movimento iniciou-se, a ação do povo logo se voltou contra a nobreza, e em especial contra o rei e seu estilo de vida luxuoso, que eu já falei também para vocês, né? Enquanto o rei ele se banqueteava, né, ali com a nobreza, a população geral da França, né, o povão estava ali passando fome. O rei francês durante a Revolução era Botei Luís letra C, XVI. Luís 16. Coloquei letra C também. Luís 16. É difícil ter um Luís que não queira ser rei, né? Já percebeu isso aí, né? Ou é rei do futebol, né? Iago Luiz, ou né, o É, rei, o rei de futebol. né? É também rei de outras coisas, né? Ele sabe, né, do que a gente está falando, né? Vai. É o Gildo Neto e tem João Luiz, né, que é rei, pronto. Rei da doença. Ave Maria. 44. Então, letra C, né, pessoal? Então, ó, só repassando. 41, letra B, 42, letra A, 43, letra C. 44. Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas durante a Revolução Francesa foram realizados pelo povo, a massa formada principalmente de camponeses. Além do povo, outra classe que teve grande peso com o deflagrar da Revolução e sua condição foi, além do povão, que foi que ajudou a Revolução a acontecer de fato. A burguesia. Falar, Burguesia. falar em Letra A. burguesia bem tímida. Burguesia também. Burguesia, né? Na verdade, a Revolução Francesa era uma Burguesia. revolução burguesa, né? É mais burguesa do que Revolução do Povão, na verdade. E última questão de hoje. Após a Revolução de 1789, a França viveu um período de grande instabilidade, marcado pelo radicalismo e pela constante ameaça externa. Assinala a alternativa correta em relação a esse período, né? Em relação ao período revolucionário francês. Botei letra D. Também. Letra C. Está entre C e D. Período como grande terror. Botei D. Pessoal, vamos lá. Letra C. O período conhecido como Grande Terror, eita, foi protagonizado pelo Jacobino Robespierre, beleza, que posteriormente foi derrubado por Napoleão, né? Só que não foi Napoleão que tirou Robespierre do poder, não, né? Foi o povão, né? Entendeu? Então, letra C a gente já destaca por conta disso, né? Napoleão ele vai entrar bem depois, né? Da fase do diretório, né? Que a direita já estava tomando poder na França, aquela coisa toda. O golpe do 18 Brumário representou a queda do diretório, regime que se pretendia representante dos interesses burgueses, mas que era inepto a governar. Resposta letra D, de diretório. Tá certo? Então vamos repassar aqui bem rapidinho. 41, letra B. Vão conferindo aí os gabaritos de vocês. B. 42, letra A. 43, C. B. 44A. 45, B. letra D. Certo? Aham. Salvar aqui. Bom, gente, pessoal, em suma era isso que nós tínhamos para hoje, tá certo? Próxima semana a gente já vai entrar no governo napoleônico, né, no período napoleônico, um dos períodos que vai ter uma das influências mais importantes, não só na história da Europa, mas também aqui na história do Brasil, né? Muita coisa vai acontecer no Brasil, justamente. Dá para escutar o garfo de Arthur pegando no prato. Ai, meu Deus, falta de classe, né? Pereba. Então, vai ser um período muito importante da nossa história, né, que a gente vai estar vendo aí. Um período que vai trazer grandes impactos, inclusive, vamos dizer assim, que, de certa forma, vai influenciar até a nossa independência política com relação a Portugal, tá certo? E também, para nós compreendermos alguns movimentos muito importantes que vão acontecer aqui na história do Brasil, né, como a Inconfidência Mineira, que vocês, inclusive, já apresentaram trabalho, se eu não me engano, ano passado sobre isso. Inconfidência Mineira, algumas revoluções alguns movimentos separatistas, né, e emancipacionistas vão Já acontecer. apresentou. Foi até que apresentei com o Eduardo. Pronto, ótimo, ótimo. Então vai ser bem mais fácil da gente entender tudo direitinho, tá certo? Deve ter mais aquele negócio da Guerra de Canudos, contestado. Foram uma sequênciazinha. Uhum.
que inclusive vocês vão estudar de novo ano que vem. Guerra de Canudos, Contestado, o Cangaço, são assuntos de vocês logo É no legal. comecinho, no nono. É bacana, o pessoal tá gostando bastante. Sim, gente, ó, eu acho que a partir dessa semana, na quinta-feira, eu vou iniciar com um podcast. Vocês já ouviram falar em podcast? Já. Podcasts é como se fosse, vamos dizer assim, uma espécie de programa de rádio, né? Umas gravações que, ao invés de serem vídeo, é apenas o áudio, tá certo? E assim, não vai ser diretamente relacionada aos conteúdos que vocês estão estudando agora, né? Os conteúdos vão ser mais livres, embora eu vá abordar apenas dos discípulos, vou abordar somente história e religião nesses podcasts, mas vai ser mais para complemento assim do conhecimento de vocês mesmos. Então vai ter até assunto que vocês já estudaram, assuntos que vocês ainda não estudaram. Eu só peço para que vocês escutem, tá bom? Vai ser assim para o crescimento de vocês mesmos, não é nada. E, não, ou escuto vai ficar reprovado, né? A não ser que eu passe algum que seja realmente necessário. João vocês Paulo vai estudem trabalhar na completamente. Rádio FM, olha. Vou não, pô. Quer dizer, me chamaram, né? Mas cadê tempo? Né? Me chamaram, mas cadê tempo, tá certo? Mas se eu for, levo tu, João. A rádio Não, daqui, levo João Paulo, já é um bom começo. Eu sou trabalhando na rádio daqui. não. Tá, música massa lá Não, pra tocar. mas justamente, deixa eu parar a gravação que isso não tem nada a ver, né?